E aí, moçada, tudo bom? Eu sou o Heráclito e continuando a nossa conversa sobre tipos psicológicos. Hoje eu vou falar dos tipos gerais de atitude, né? Ahn, os tipos gerais de atitude são dois: introversão e extroversão. Na extroversão, a libido se dirige para os objetos, e na introversão, o interesse ou a libido se dirige para o sujeito psicológico. Quando eu falo sujeito psicológico, ele está falando do inconsciente, seus produtos, suas fantasias, suas imagens, seus complexos, né? No fundo, todas essas palavras afindam sendo sinônimos. Mas como é que isso se dá? O que é que diferencia o introvertido do extrovertido para além dessa direção a priorística da libido, né? Tudo que eu vou falar, novamente, está aqui no Tipos Psicológicos, né? Um livro que eu li várias vezes. Sugiro que façam o mesmo, né? Tem dois capítulos que são muito esclarecedores, né? A primeira parte do Tipos, ela não é desprezível. Muitas pessoas a desprezam, não porque ela seja ruim, mas porque ela é muito difícil, né? Tem a aula que eu ministrei junto com o professor Getúlio, que é muito esclarecedora. É claro que não foi a aula inteira, né? É só um pedacinho, um gostinho, para vocês verem como é que funciona a pós, que eu coordeno. Mas ela tem uma carga de filosofia muito forte. Não que a discussão de filosofia pela filosofia ou por meio da regra filosófica, mas por utilizando a filosofia como uma simbólica possível da aula, né? Mas sim. Em um dos capítulos ele fala de personalidades epimeteicas e prometeicas, né? O epimeteico, né, ele primeiro age e depois pensa, que seria o extrovertido, né? Ele não faz cálculo, né? Eu mesmo. Ele vai agir e depois vai pesar as consequências, é uma coisa mais despreocupada, né? A personalidade prometeica, que é a personalidade introvertida, ao contrário, ela vai o tempo inteiro estar calculando, abstraindo, pensando como agir e o que agir e por que agir. Então ele vai ponderar sempre antes de agir. Então, que diferença vai haver, né? O introvertido ele vai ter sempre uma coerência interior. Ele vai ter sempre uma solidez interior, apesar de ser lento no agir. O extrovertido ele vai agir mais rápido e ele vai ter o seu destino mais determinado pelos objetos. Ele tenta o tempo inteiro se adaptar ou se ajustar aos objetos. Mas ele não vai ter essa coerência interior que o introvertido tem, essa solidez interior que o introvertido tem. Qual é a outra diferença que eu considero importante? E não dá para pegar todas as diferenças aqui, porque o intuito é fazer vídeos curtos. Quando ele vai falar da diferença dos tipos na estética, ele vai falar da empatia, a Einfühlung, e da abstração, que em alemão é quase a mesma coisa, Abstraktion. Não tem nem graça. Einfühlung tem graça. O extrovertido, ele é empático ou empatizante, enquanto o introvertido, ele é abstrativo. O extrovertido, ele encontra um mundo que é vazio de alma, que é vazio de conteúdo, os objetos são vazios de conteúdo. E por meio da empatia, ele projeta sua própria alma nos objetos e os dota de vida. Ao fazer isso, ele despotencializa o sujeito psicológico e eleva os objetos. Os objetos se elevam. O introvertido, ele é o oposto. Para ele, os objetos são, a priori, dotados de vida e ameaçadores. E ele precisa despotencializá-los. O Jung cita, por exemplo, o discurso do Buda, né, em que ele fala: o mundo está em chamas, tudo está em chamas, o olho está em chamas, né? O introvertido, ele tem essa espécie de agorafobia, né? Para ele, os objetos exteriores, as pessoas, as situações, os lugares, eles são profundamente ameaçadores. Assim como está posto lá no discurso do Buda, está em chamas, né? Imagine você ter que lidar com o mundo em chamas, né? Tudo é difícil de tocar, tudo precisa que você tenha cuidado.
E por meio da abstração, ele despotencializa os objetos e potencializa o sujeito. Ele soergue o sujeito psicológico. Então, o que acontece? A empatia, ela assimila os objetos ao sujeito por meio de uma dissimilação de um conteúdo psicológico que agora passa a operar por empatia no sujeito. Para o Jung, a empatia é um tipo de projeção. Lembrando que a projeção ela é um fenômeno inconsciente automático que quem projeta é o inconsciente. Não é a consciência que está projetando. O extrovertido, ele vai ter essa sensação de que os objetos são vazios de alma, são vazios de conteúdo, porque inconscientemente vai acontecer o oposto da empatia. Vai haver uma abstração inconsciente que vai remover a libido dos objetos e direcionar para o sujeito, fazendo com que o sujeito psicológico, as fantasias inconscientes sejam terrivelmente ameaçadoras. É por isso que o extrovertido não gosta de ficar só. Ele precisa dos objetos. Quando ele fica só, ele está à mercê dos seus próprios complexos. Já o introvertido, acontece o oposto, né? Há uma empatia inconsciente, né, que dota os objetos de vida e faz com que eles sejam ameaçadores. E a abstração é o oposto, né? Os objetos são assimilados ao sujeito, ele não dissimila nada de si. Será que é isso mesmo? Será que eu estou dizendo certo? Isso é sempre um pouco confuso. Mas na empatia eu entendo que é o que acontece comigo, né? Há uma dissimilação do sujeito que com isso ele assimila o objeto, né? No abstrativo, ele dissimila o objeto, ele afasta o objeto, né? E retira a libido dos objetos para o sujeito. Então perceba que há uma extroversão ou empatia consciente corresponde a prioristicamente uma introversão ou abstração inconsciente. Aí é só trocar o sinal para o introvertido. Há uma introversão consciente, ou seja, uma abstração consciente, corresponde a uma empatia ou introversão inconsciente. Isso significa que o introvertido sempre se comporta como introvertido? Não. Deixe o introvertido em uma situação bastante confortável, só com pessoas que ele conhece, em que ele se sinta bem no controle e ele vai agir como um extrovertido, reagindo bem aos objetos, lidando bem com os objetos e mostrando um claro interesse pelos objetos. O mesmo vale para o extrovertido. Deixe ele sozinho, tempo bastante para ele poder ser roído pelos próprios complexos, que a qualquer situação exterior, a qualquer sinal, ele vai reagir de maneira sobressaltada, assim como o introvertido agiria. Então, os tipos gerais de atitude, eles delimitam uma direção priorística da libido. E, lembrando, que essa direção, como o Jung pegou do Goethe, ela funciona como uma sístole e diástole. É um movimento centrípeto e centrífugo, né? Você vai ter sempre os dois movimentos. Mesmo que a consciência se caracterize pela extroversão, haverá de maneira compensatória, necessariamente, uma introversão inconsciente. E mesmo essa atitude consciente sendo caracterizada por essa atitude extrovertida, por exemplo, em alguns momentos ela vai se comportar como introvertida. Porque, como eu disse, Jung, né? É uma sístole e diástole. Em termos clínicos, isso é uma coisa que você consegue perceber com muita clareza, em termos empíricos, né? Você vê isso de maneira muito forte. O Jung até fala que as duas teorias, né, que ele esteve mais próximo, Freud e o Adler, Freud é uma teoria extrovertida, em que os objetos têm importância fundamental e o sujeito é só um cara que fica ali num cabo de guerra, né? É muito pequeno, é insignificante o sujeito na psicanálise, e o Adler é o oposto. Os objetos são despotencializados, o mundo é despotencializado e o sujeito é soerguido. O sujeito é extremamente importante. Bom,
Essa é a explicação, muito básica, obviamente, para os tipos gerais de atitude, introversão e extroversão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkado aqui, além dos outros dois vídeos, um outro texto que eu escrevi sobre tipologia, que na verdade versa sobre um desenho animado muito legal chamado The Reward, em que eu fiz uma análise utilizando essas categorias, né, de introversão e extroversão. Aí vocês podem dar uma olhada lá no meu blog, ok? Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou. E por favor, deem um joinha, ativem as notificações, aquela ladainha toda que você já sabe, né? E mostrem para as pessoas, que ajuda bastante o canal. É isso aí. Valeu.